Vamos lá, pessoal. Chegamos ao bloco 3. Vamos agora matar o último caso para identificação da peça processual. Eu aproveito, comento questão de mérito para vocês aproveitarem e aprenderem direito material aqui também, né? E essa peça que a gente vai ver agora, ó, cotadíssima para a sua prova, tá? Se cair lá não vai ser uma surpresa. Pode ser que estejamos agora entrando com a questão da peça. Vamos lá. Bota na tela. Caio, trabalhador avulso, te contrata 30 dias após ter recebido cobrança de ISS feita pelo município Alfa, no qual é domiciliado, relativamente a remunerações que recebeu por trabalho avulso desenvolvido no porto do município Beta. Ciente você que Caio possui todas as provas documentais necessárias para demonstrar seu bom direito, não sendo preciso a dilação probatória, ajuize a ação adequada e que tem preferência para julgamento sobre as ações de procedimento comum, para requerer a invalidação do lançamento, mesmo sabendo que através dessa ação não fará jus a honorários advocatícios sucumbenciais. Quanto ao mérito, apresente os fundamentos jurídicos corretos para que a ação seja julgada procedente. Questão simples, objetiva, para você identificar aí no olhar. Mas assim, é na primeira leitura, não pode nem titubear, que é um mandado de segurança, né? Não tem como a gente errar isso aí. É a peça que mais caiu na história do exame de ordem. E algo está aqui tocando no meu coração. Me bote pequenininho na tela, né? Meu coração, ó, meu irmão, chega a estar aqui, ó, pá, 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 batendo. Batendo forte. Como se tivesse um anjo aqui dentro do estúdio me abençoando agora e me iluminando, dizendo para mim, vai ser um MRS. Ó, já pensou, negão? Você já pensou? Meu irmão, Caio, me deixa aí na tela. Caio, trabalhador avulso, te contrata 30 dias após ter recebido cobrança de ISS. Olha o prazo, 30 dias, está dentro dos 120. Caio, trabalhador avulso, te contrata 30 dias após ter recebido cobrança de ISS, feita pelo município Alfa, no qual é domiciliado, relativamente a remunerações que recebeu por trabalho avulso, desenvolvido no porto do município Beta. Ciente você que Caio possui todas as provas documentais necessárias para demonstrar seu bom direito, não sendo preciso a dilação probatória. Ajuize a ação adequada que tem preferência para julgamento sobre as ações de procedimento comum para requerer a invalidação do lançamento, uma ação para pedir a invalidação, a anulação do lançamento para reprimir uma ação repressiva a esse lançamento, mesmo sabendo que através dessa ação não fará jus, você não fará jus a honorários advocatícios sucumbenciais. Quanto ao mérito, apresente os fundamentos jurídicos para que a ação seja procedente, para derrubar esse lançamento indevido de ISS, não cabe ISS sobre trabalho avulso, gente. Vamos lá, parte processual primeiro. PB, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um lançamento feito e eu tenho que impugnar esse lançamento judicialmente. Para que você está sendo contratado? Para ajuizar a ação adequada para requerer a invalidação do lançamento. Está aí no enunciado, cara. Tem que saber, porra, interpretar o enunciado, moçada. Ô, galera, olha para cá. Ciente você que Caio possui todas as provas documentais necessárias para demonstrar seu bom direito, não sendo preciso a dilação probatória, ajuize a ação adequada, parênteses, e que tem preferência para julgamento sobre as ações de procedimento comum, ajuize a ação adequada para quê? Para requerer a invalidação do lançamento. Porra, irmão, não vai me chegar uma criatura e me fazer uma ação de repetição de indébito. Puta que eu pariu. PB, eu pensei que era uma repetitora. Não, você não pensou essa porra. Duvido que tu não fuma 30 quilos de maconha antes de assistir a aula. Eu pensei que era uma repetitora. De onde, criatura de Jesus? Onde é que está escrito que o cara pagou indevido e quer de volta? Eu pensei que era uma declaratória preventiva. Como se já teve lançamento? Ele já recebeu o lançamento, já teve a notificação do lançamento. Ele está ali contratando 30 dias depois de ter sido notificado do lançamento feito. Já lançaram a dívida contra ele. Eu pensei que era uma consignatória. Quem disse que ele está querendo pagar? Ele não deve esta porra. Olha o texto, ajuize a ação adequada para requerer a invalidação do lançamento. Ou é um anulatório ou é MS. Para esse fim, ou é anulatório ou é MS. Agora, pode ser anulatório aí? Na teoria, até poderia, mas na prova, é anulatório? Não. O que a banca pediu? Ajuize a ação adequada e que tem preferência para julgamento sobre as ações de procedimento comum, gente. Falei isso na aula várias vezes, na aula de anulatória, na aula de MS. Mandado de segurança é uma ação que tem preferência para julgamento sobre as ações de procedimento comum, ações anulatórias, declaratórias. Se você ajuiza uma ação anulatória na vara de fazenda e impeta o mandado de segurança uma semana depois, o juiz tem que julgar meu MS primeiro que sua ação anulatória. O MS só pretere ao habeas corpus, tirou o habeas corpus, o MS tem preferência sobre todas as ações de procedimento comum. Não tem pra onde correr, está claro. Ajuize a ação
que tem preferência para julgamento sobre as ações de procedimento comum, para requerer invalidação do lançamento. E olha a dica para você não ter dúvida que é do MS que se está falando, mesmo sabendo que através dessa ação você não fará jus a honorários advocatícios sucumbenciais. Aqui matou qualquer dúvida. Qual é a ação? Que não cabe sucumbência, que não cabe honorários sucumbenciais, só cabe reembolso de custas. MS. Então quando ele diz, através dessa ação você não fará jus a honorários advocatícios sucumbenciais, se você fizer a anulatória você errou. Porque na anulatória cabe a sucumbência na plenitude dela, nas custas e nos honorários. Se eu, como advogado, ajuizo a anulatória para o meu cliente e ganhamos, ele ganha, na verdade, né, com a minha tese, meu trabalho, minha atuação, mas quem ganha é o autor, é ele é o autor, eu sou a parte representativa do autor no processo, né, representante do autor no processo, eu tenho direito, quando a fazenda sucumbir, o que são as verbas de sucumbência? As verbas de quem perdeu, de quem foi derrotado. A parte derrotada tem que pagar as verbas de sucumbência. E as verbas de sucumbência são de duas modalidades. O derrotado, no caso aqui, o município alfa, né, ele vai ter que pagar à autora o reembolso das custas e ao advogado tem que pagar o quê? Os honorários. No MS não cabe honorário. Se fosse uma ação anulatória e essa ação anulatória fosse procedente, o que aconteceria com a sucumbência, com a derrota? A sucumbência quer dizer derrota. Sucumbiu, perdeu do município réu. Ele teria que pagar, o réu, o município, teria que pagar custas processuais reembolsadas, as despesas que se teve para movimentar o processo do autor, e teria que pagar honorários advocatícios ao advogado do autor. Como é mandado de segurança, não cabe honorários advocatícios comerciais. E o que a banca diz? Através dessa ação, você não fará jus aos honorários advocatícios. Então já definiu, não é ação anulatória, porque na ação anulatória você faria jus. Mandado de segurança. Ah, professor, mas para caber mandado de segurança tem que estar dentro do prazo de 120 dias a contar da ciência do ato coator. Olha a primeira linha. Cai o trabalhador avulso, te contrata 30 dias após ter recebido cobrança de ISS. Está dentro do prazo de 120 dias. Está claro? Ah, mas para caber mandado de segurança não pode ser necessária a dilação probatória. Está aqui. Ciente você que Caio possui todas as provas documentais necessárias para demonstrar o bom direito, não sendo preciso a dilação probatória. Então, vocês estão vendo que o enunciado é claro, é assim na prova. Se a banca escolheu que a peça será uma petição inicial e mandado de segurança, ela vai dizer tudo o que é necessário para caber MS. Do contrário, como é que você vai identificar que é um MS? Então ela vai dizer que está dentro de 120 dias, que é desnecessária a dilação probatória, pode te ajudar mais ainda para você não ter dúvida, dizendo que é aquela ação em que não cabe honorários advocatícios sucumbenciais, que tem prioridade de julgamento sobre as ações de procedimento comum. Está claro, mandado de segurança. Nenhuma dúvida, não vou nem me alongar muito. Ok? Vai impetrar um mandado de segurança, né, para atacar esse ISS cobrado pelo município alfa. No mérito, a questão é simples. A questão é simples. Primeiro, vamos lá? Não incide ISS sobre as remunerações obtidas em razão de trabalho avulso. Onde é que eu acho isso? Vamos lá? A Lei Brasileira do ISS, Lei Complementar 116 de 2003, artigo 2º, inciso 2. O artigo 2º da Lei Complementar 116, a Lei Complementar 116 vai do artigo 1 ao 10, é uma lei pequenininha, é o Estatuto Nacional do ISS. Você tem aí no seu VAD da aprovação, você tem a Lei Complementar 116, tá? E lá no artigo 2º, a gente tem as hipóteses de não incidência de ISS. A lei proíbe que o ISS incida. O inciso 1 nas exportações, prestou serviço para o exterior, né? O inciso 1, inclusive, regulamentado com parágrafo único. O inciso 2 sobre relações de trabalho, o inciso 3 sobre operações do mercado financeiro. Uma das relações de trabalho protegida com a regrinha de não incidência de ISS, lá no artigo 2º, inciso 2, é a relação de trabalho avulso. Não incide ISS sobre aquilo que se recebe em razão de ter desenvolvido a relação de trabalho na modalidade de emprego. O empregado, quando recebe o salário dele, a remuneração, ele não paga ISS. O trabalhador avulso, idem. O trabalhador avulso, quem regra trabalha ali no porto, desenvolve ali um trabalho com o órgão gestor de mão de obra portuária, o OGMO, né? Então, no trabalho avulso não incide ISS. PB, por que não incide? Porque a lei proíbe, porra. Artigo 2º, inciso 2, é só ler a lei. Caiu uma questão de ISS na prova, amigos, abre a porra da Lei Complementar 116. E indo além. O artigo 3º, lá da Lei Complementar 116, que é um dos artigos que mais cai na prova quando cai ISS, o artigo 3º é aquele que diz quem é o sujeito ativo do ISS. O artigo 3º tem uma regra no caput e tem exceções nos incisos, de 1 a 25. O artigo 3º, ele no caput diz que o ISS é devido ao município da origem. O município em que o prestador de serviço tem o seu estabelecimento, e se ele não tem estabelecimento, o seu domicílio. Em regra, como o Caio, que aqui na questão ó, é domiciliado no município alfa, em regra, quando o Caio presta serviços, regra, que é a regra do caput do artigo 3º da 116, Caio tem que pagar ISS para o município alfa, que é a regra geral, você paga ISS onde você mora, bicho. Cada um sustenta a cidade em que mora, ainda que preste serviço fora, porque é lícito prestar serviço em todo o país.
Agora, a regra é que eu moro em Niterói, eu posso prestar serviço no Brasil inteiro. Em regra, eu pago ISS para Niterói. Caput do artigo 3º da Lei Complementar 116, salvo nas hipóteses dos incisos. E serviço portuário está lá nas hipóteses dos incisos. É um dos últimos incisos. Então, se eu não me engano, é o inciso 22, se eu não estiver equivocado, não sei de cabeça aqui agora, não me lembro, mas depois você abre a porra da lei e você confere lá. Então, está lá no artigo 3º, se eu não me engano, inciso 22, que quando você presta um serviço, né, nos portos, serviços portuários, como é o caso dos trabalhadores avulsos, que prestam ali na modalidade de trabalhador avulso contratado, requerido, o serviço no porto, o ISS é para o município em que fica o porto, e não para o município do domicílio desse trabalhador avulso. Está no artigo 3º, se eu não me engano, inciso 21 ou 22, e se eu não estiver equivocado, serviço portuário na lista deve ser o item 20 da lista. Depois vocês conferem lá, tá? Aquela lista de 1 a 40, aquela lista anexa, né? Após os artigos, né, da lei, a lei complementar 116 tem 10 artigos, e após os 10 artigos, vem a lista anexa com os itens que definem os mercados em que se prestam os serviços tributados com ISS. Se eu não estiver equivocado, depois, se não for, você procura a lista aí, por favor. Mas se eu não estiver equivocado, é o item 20 da lista, 21 e 22, já é serviços notariais de registro e serviços de concessionária, rodovia, pedágio. Então, eu acho que seja o 20 mesmo, tá? Depois você confere. Então, olha o que aconteceu aqui. Caio, trabalhador avulso, domiciliado no município alfa, foi prestar serviço no porto que fica no município beta. Quem teria que cobrar esse ISS, caso ele fosse devido, seria o município beta. Porque quando se presta serviço portuário, você paga o ISS para o município que fica o porto, independente de onde você tem estabelecimento ou domicílio. Serviço portuário é exceção à regra do caput do artigo 3º, à regra do caput do artigo 3º da Lei Complementar 116, à regra de que você paga ISS na origem, onde você mora, bicho. Alguns serviços você paga ISS onde você vai prestar porra do serviço. São os serviços que estão nos incisos do artigo 3º, e é o caso dos serviços portuários. Tá claro? Então, quem tem competência para cobrar ISS sobre serviços portuários é o município onde fica o porto. No caso aqui seria o município beta e não o município alfa. Então, sobre esse tipo de serviço prestado no porto, o município alfa não teria legitimidade para cobrar. Então, há um vício na sujeição ativa. Ele não tem competência tributária para cobrar esse ISS. E indo além, ainda que fosse o município beta e não o município alfa cobrando, sobre esse tipo de serviço prestado no porto, o do trabalhador avulso, não cabe ISS, porque o artigo 2º, inciso 2, define a não incidência de ISS sobre trabalho avulso, ok? Então, questão bem simples, rápida, joga a imagem para mim. No caso concreto aqui, número 3, era um mandado de segurança, peça processual, petição inicial e mandado de segurança para impugnar esse lançamento de ISS feito pelo município alfa, onde é domiciliado, Caio trabalhador avulso. Você vai ajuizar essa ação, Caio é o autor, impetrar SMS numa vara, possivelmente uma vara de fazenda pública, do próprio município alfa, onde Caio é domiciliado, a regra do domicílio do contribuinte, ok? Faz aquele endereçamento tradicional, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá 3 pontinhos vara, única, especializada, cível, fazenda pública, da comarca do município alfa. Linha de baixo, meritíssimo juízo competente da primeira instância da Justiça Estadual, pula a linha, 10 linhas, Caio, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, identidade, endereço eletrônico, vem por meio de seu advogado, procuração em anexo com todas as qualificações necessárias, endereço profissional, para os fins do artigo 77, inciso 5, e artigo 105, parágrafo 2º do CPC, né? Vem nos termos dos artigos 5º, 69 da Constituição, 1º, 2º e seguinte da Lei 12.016 de 2009, impetrar o presente mandado de segurança, em face do ato coator de lançamento de ISS praticado pela autoridade coatora 3 pontinhos, que integra a administração pública do município alfa, CNPJ, endereço eletrônico, diante dos fatos, provas e fundamentos a seguir alegados. Aí você vai lá, do cabimento 1, né? Aí vai explicar as regras de cabimento, né? Do cabimento 2, da tempestividade, né? Da desnecessidade da dilação probatória das provas pré-constituídas em anexo, do direito, né? Vai botar os fatos, do ato coator, da autoridade coatora, né? Do direito, da liminar, do pedido, vai pedir a liminar para suspender o lançamento e vai fazer os pedidos. Valor da causa, local e data, advogado AB, não tem mistério. Então, para o objetivo dessa aula de hoje, que é identificar a peça, está claro que é mandado de segurança, ok? Esse é o objetivo dessa aula. Aproveitei e expliquei uma questão de mérito, ok? O artigo 2º da Lei Complementar 116 proíbe a incidência de ISS em algumas situações, você tem que conhecer esse artigo. O artigo 2º, no inciso 2, proíbe a incidência de ISS sobre algumas relações de trabalho. O trabalhador não recebe a incidência do ISS sobre o que ele ganha prestando
o serviço naquelas modalidades de relação de trabalho, relação de emprego, trabalhador avulso, remuneração pro labore de administrador de pessoa jurídica, né? Membro de conselho fiscal, de algumas entidades privadas que é remunerado, não incide ISS. Joga essa imagem cheia para mim, para a gente fechar esse bloco e para o bloco final da aula, fazendo as duas questões discursivas finais. Imagem cheia comigo, beleza? Deixa eu apagar aqui o que eu sublinhei do slide. Então eu falei que era uma questão rápida. Moçada, deixa eu só, peraí, vamos sair aqui. Terminar a apresentação. Vamos voltar no curso, só um segundo. Joga aí na tela o nosso curso. Tá? Entrei aqui no módulo, vamos lá. Assista seu curso aqui, vamos lá. Assista seu curso aqui. Entrei no módulo de tributário intensivo. Aqui embaixo existe aula ISS 1, vocês estão vendo. Nessa aula eu explico a estrutura do ISS, a hipótese de incidência, o fato gerador, as hipóteses de não incidência. Eu explico todo o artigo 2º da Lei Complementar 116 nessa aula ISS 1. Na aula que será postada para vocês aqui, ISS 2, eu explico o sujeito ativo, o sujeito passivo, base de cálculo, alíquota e isenções. Essa aula 2 ainda vai ser postada. Então aqui na aula 1 de ISS, em que eu gravei para vocês, vocês vão encontrar toda essa estrutura do artigo 1º, do artigo 2º da Lei Complementar 116. Maravilha? Maravilha. Devolve a imagem para mim. Ficou claro para vocês que é um mandado de segurança, desnecessidade da legislação probatória, dentro dos 120 dias, ação que tem prioridade para julgamento, não cabe honorários de sucumbência, não tem dúvida, mandado de segurança. Vamos ao bloco final dessa aula de hoje. Vamos lá.